Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, para a gente dar continuidade às nossas reflexões de como eu e você, como cristãos, a gente pode produzir o bem onde quer que a gente esteja. Efésios capítulo 5, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 1 e 2. Todo mundo achou? Tudo bem? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Muito do que eu e você somos, isso é determinado por alguns fatores. Por exemplo, nós somos brasileiros. Ninguém escolheu aqui ser brasileiro, mas somos brasileiros. Então, isso acaba de alguma maneira caracterizando você enquanto um povo. Para falar de maneira mais particular, nascemos aqui, estamos no Rio de Janeiro, então os cariocas, a cultura carioca, isso molda um pouco aquilo que você é. Você funciona de acordo com aquilo que caracteriza esse povo. Falando ainda de uma maneira agora mais abrangente, a nível nacional, você internacional, né? Você é parte de um povo, de um país. Então, quando alguém olha para você porque é brasileiro, ou quando você olha para alguém de uma outra nacionalidade, a gente consegue identificar por que aquelas pessoas são como são. Você olha para determinados povos e diz: poxa, eles são disciplinados, eles são bem educados, ou eles são mais despojados, porque a gente está falando de coisas que caracterizam pessoas. Bem como, se você olhar para a sua família, agora, se você trouxer... Eu acabei de citar um exemplo aqui, de um tempo em que o convívio que eu tive com meu avô, meio que determinou algumas coisas, né? Ou quando eu lembro, por exemplo, da minha avó, da minha mãe, e eu olho para a minha profissão de fé, essas coisas acabam moldando você. Então você é um pouco disso, a partir de uma herança cultural, a partir de de ensinos, de conselhos, de princípios que normatizam a sua casa. Por exemplo, eu me lembro muito bem de que o meu pai vivia dizendo: a primeira coisa que a gente precisa fazer é encher a geladeira. Trabalha e enche a geladeira, ou a despensa. Isso tem uma razão de ser, no caso dele. Ele me contava algumas vezes o quanto sua infância foi dura no sertão, na roça. Então era para ele uma questão de sobrevivência. E eu, volta e meia, a primeira coisa que me lembro quando assim comecei a cuidar da família, era trazer esse tipo de informação, trazer essa memória. A primeira coisa que eu preciso fazer é isso. Então essas coisas vão moldando a gente, né? Isso então vai definindo uma espécie de identidade. Você é assim por causa disso, você vive assim por causa daquele conselho, você funciona desse jeito a partir do exemplo que você teve. E isso também não é diferente quando nós tratamos ou olhamos para a Bíblia e enxergamos e aprendemos
é como a Bíblia nos define. O texto que a gente acabou de ler tem uma verdade maravilhosa sobre cada um de nós. Paulo diz, encorajando os efésios a viverem uma vida justa, santa, boa, e assim também possam promover o bem. Ele vai dizer, olha, vivam como filhos amados de Deus. Ou seja, ele está aqui apresentando um elemento que identifica, vai fazer a identificação. Quem são os efésios? Lembrem como vocês viviam, mas agora vocês são filhos de Deus, vivam de maneira distinta. Então o apóstolo Paulo vai procurar fazer isso nessa carta, onde do 1º ao 3º capítulo ele apresenta toda a teoria, toda a base teórica. Ele vai dizer, por exemplo, uma espécie de indicativo: vocês não vivam mais dessa maneira, como gentios. Vocês foram ensinados a se despir do que tem relação com o velho homem, e vivam agora como um novo homem, se revistam da graça de Deus e vivam de maneira distinta, diferente. Abandonem a mentira, falem somente a verdade. Se vocês em algum momento se pegarem irados, vocês não necessariamente precisam consumar essa ira. Controlem-se. Não deem lugar ao diabo. Quem roubava, não roube mais, trabalhe, e assim tenha para si, para compartilhar com os outros. Não entristeçam o espírito. E ele vai mostrando que as coisas agora, elas, a partir dessa ideia de viver para a glória de Deus, tudo mudou. A ideia de Paulo aqui é que a igreja é uma nova sociedade, ou deve funcionar como uma nova sociedade, é um exemplo, ou deve ser um exemplo para todos. Para todos. E ele então vai dizer, porque olha, em algum momento, antes de você existir, antes de existir mundo, Deus pensou em você, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo. Vocês foram amados antes de existirem. O plano que Deus arquitetou começou antes de tudo, antes de coisas que fazem sentido. Quando você olha para a sua vida e diz hoje, eu amo a Deus, não é porque você tinha ou tem essa capacidade de fazer isso naturalmente, é porque Ele pensou nisso e Ele criou as condições para isso. Em Cristo Jesus, vocês são amados, vocês foram escolhidos, vocês foram predestinados, vocês são abençoados nele. Então tudo isso está ali na primeira parte dessa carta, do capítulo 1 até o 3. A partir do 4, ele vai apresentar agora, saindo da ideia do teórico, ele vai dizer, por causa disso, a teoria vocês já sabem. Vocês já sabem por que foram, quem vocês são, como é que isso se deu. Agora vocês precisam viver de acordo com a natureza da vocação de vocês. E dentre muitas coisas que Paulo vai ensinar nessa carta, aqui no capítulo 5 ele vai dizer, porque Deus escolheu vocês em Cristo, porque vocês são amados antes da fundação do mundo, porque vocês hoje têm esperança, porque vocês são o povo, a igreja de Deus. Vocês precisam viver como filhos amados de Deus, imitando o seu Pai em tudo o que você fizer. Você precisa ter como parâmetro absoluto Deus, o seu Pai. Então, como que eu e você podemos promover o bem na sociedade onde nós nos encontramos? Como é que a gente pode fazer o bem? Como é que eu posso ser útil para alguém? Como é que eu posso transformar realidades? Sejam elas dentro do meu lar, seja no ambiente de trabalho, seja no contato com aqueles que creem, seja no contato com aqueles que não creem. Como? Vivendo como filhos de Deus. Fazer o bem é da natureza dos filhos de Deus.
Promover o bem onde quer que você esteja é parte da essência da nossa vocação, porque o texto vai dizer que a nossa identidade, o que define a nossa vida, é essa filiação. Vocês são filhos amados de Deus e, portanto, devem imitá-lo em tudo que fizerem. Vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta sacrificial e agradável, de aroma agradável a Deus. Então, nessa segunda parte da carta, Paulo apresenta o que é imperativo. Antes era indicativo. É isso, é assim que funciona. Agora, por causa disso, é imperativo que você viva assim. Não é uma opção viver como filho de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. É mandamento. Não é uma opção olhar para tudo isso que a gente encontra de bênção que a Bíblia apresenta a nosso respeito e dizer: eu vou viver como eu quero. Eu vou viver da maneira que mais convém. Não, é para viver como filho de Deus. É para imitar o seu pai. É para reproduzir características presentes no seu pai. A ideia de imitação aqui é de mímica. É para fazer as mesmas coisas, trazer para a sua vida, trazer para o seu cotidiano, viver hoje, agora, da mesma maneira como vive o seu pai. Agora, para fazer isso, esse texto vai nos ensinar duas coisas, pelo menos. A gente precisa, para fazer o bem onde nos encontramos, reproduzir o caráter de Deus no mundo. E para isso acontecer, esse caráter, ou elementos do caráter de Deus, precisam ser forjados todos os dias em minha vida. Eu preciso ser como Ele. Eu preciso viver como Ele. Se a gente tivesse que fazer um resumo dessa passagem, o que Paulo está dizendo é o seguinte: vivam a vida que Deus vive. Vivam uma vida santa, sejam misericordiosos, sejam amorosos uns com os outros, reproduza no mundo o tipo de vida de Deus. E, gente, se a gente se esforçar nesse sentido, eu não tenho dúvida que o mundo pode ser um lugar melhor para todos nós. E aí eu não preciso pensar em mundo de maneira tão abrangente. O mundo onde você coloca os teus pés todos os dias. Se você reproduzir naquele lugar traços, características, se for possível notar na sua vida elementos do caráter de Deus, ali o mundo vai ser melhor. Ali pessoas serão abençoadas. Ali pessoas serão transformadas. Então é isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Como é que era a vida dos Efésios antes de se converterem a Deus? Era uma vida definida pela idolatria. Era isso que dava identidade aos Efésios. Éfeso, além de um grande centro comercial, era um centro religioso também. Diana dos Efésios, a deusa daquela cidade, era quem definia a fala, as ações, o jeito de ser, o jeito de viver de cada uma daquelas pessoas. E é por isso que Paulo vai dizer: agora, como filhos amados de Deus, esqueça o jeito antigo de viver e vivam como filhos do Pai Celeste. Que na vida de cada um de vocês a bondade de Deus esteja presente. E que as pessoas que cruzarem seus caminhos experimentem da bondade de Deus a partir de sua existência. Porque vocês, como filhos, devem funcionar assim. São chamados para serem imitadores de Deus. Vocês ouviram falar dele, vocês foram ensinados a respeito dele, e dele aqui Cristo. Vocês receberam toda a instrução necessária, agora coloquem isso em prática. Quando a gente coloca em prática o que sabe a respeito daquilo que a gente crê,
como eu disse na semana passada, é mais do que transmitir ideias. É mais do que falar de um conjunto de verdades, de doutrinas, é viver isso. É reproduzir isso na vida. E aí a gente precisa fazer perguntas a nosso respeito. Hoje, quando você olha para a sua existência, hoje quando você olha para as suas atitudes, hoje quando você olha para qualquer coisa que você decida dizer, fazer, viver, existem sinais ali de que você está reproduzindo o caráter de Deus? Você tem sido um imitador do Pai? Você tem conseguido reproduzir na vida sinais que estão presentes no caráter desse Deus, que é distinto de tudo e de todos, que está acima de tudo, e diz para cada um de nós: se vocês viverem assim, será bom para você e vai ser bom para o outro. Quando você olha para a sua vida, você consegue identificar sinais de Deus em sua existência? Eu e você fomos criados à sua imagem e semelhança. Eu e você somos habitados pelo Espírito Santo. Eu e você fomos transformados pela graça e poder regenerador de Deus para isso, para que assim a gente imite o nosso Pai, para que assim as pessoas tomem conhecimento de quem é Deus a partir daqueles que são chamados para viver como filhos de Deus. Então, como que a gente pode contribuir significativamente onde nós nos encontramos? Vivendo de fato como filhos de Deus, e filhos de Deus são chamados para imitarem o caráter do seu Pai, para reproduzirem o caráter do seu Pai. Eu dei o exemplo aqui, o meu exemplo, do que eu costumava ouvir do meu pai, e aquilo meio que me moldou. Aquilo faz sentido para mim toda a minha vida. Eu não consigo mais, e graças a Deus, esse foi um modelar positivo. É possível também que o modelo possa ser negativo, mas não tem problema, porque nós temos o modelo positivo, um modelo absolutamente santo e verdadeiro para imitar, que é Jesus. Então, se você tem dificuldade de olhar e trazer à memória alguma coisa que seja positivo a partir do que é herança boa, não tenho, mas nós temos Cristo. E nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Somos filhos de Deus, e como filhos de Deus devemos viver de forma condizente àquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. Filhos precisam ser imitadores dos seus pais. E nesse contexto aqui, eu e você somos chamados para imitar o nosso Pai, que é perfeito. Um Pai que é santo, que é justo, que é misericordioso, que é verdadeiro, e absolutamente, se a gente reproduzir, é lógico que não vamos conseguir fazer isso plenamente, mas se no nosso esforço a gente conseguir fazer, ainda que o mínimo, o mundo em que a gente vive, o lugar em que a gente coloca o pé pode se tornar um lugar melhor, um mundo melhor. Pessoas podem ser abençoadas a partir de filhos que imitam o caráter do Pai. Amém? Então essa é a primeira verdade. E a segunda coisa que esse texto me ensina é que se eu quero fazer o bem onde eu me encontro, esse caráter precisa ser reproduzido, precisa ser colocado em prática. Precisamos então olhar para as oportunidades e, antes de julgarmos, por exemplo, se temos ou não as melhores condições para fazer, lembrar do que a Bíblia diz: você é filho de Deus. Às vezes a gente vive como se isso não fosse verdade. Às vezes são as nossas verdades que determinam o modo como a gente opera, como a gente funciona. Então Paulo está falando para os Efésios, encorajando aos Efésios:
essa verdade é antiga a respeito de vocês. A verdade de que Deus ama vocês. No capítulo 2, por exemplo, ele vai dizer que aos Efésios que as boas obras foram preparadas por Deus, a fim de que seu povo possa então andar nessas obras. Que obras são essas? Alguém quer arriscar? Que tipo de obra Jesus produziu? E que tipo de obra somos chamados para reproduzir? Se você tivesse que dizer, isso aqui é uma característica fundamental, essencial, é presente em Cristo, foi pensada por Deus, Deus é assim e é isso que eu preciso reproduzir na vida. Alguém quer arriscar? Que tipo de obras nós somos chamados para fazer? Verso 8 do capítulo 2 diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então, o que Paulo está dizendo? Deus já criou obras para que você, a partir dessas obras, você reproduza aquilo que Ele é. Por exemplo, obras de misericórdia. Se você quer cooperar com pessoas, eu me lembro sempre de uma frase de um professor, ontem até estava comentando com um amigo, que estudamos juntos no seminário, ele citando lá um caso, e eu falei, olha, sempre lembro daquela frase, o jeito como você age diante do outro, vai determinar a resposta que o outro vai te dar. Então, se é a ferro e fogo, é isso que você vai receber. Bem como, se você é brando, se você é misericordioso, é isso que você vai receber também. E é assim que somos chamados para viver como filhos de Deus. Essa é uma das obras que eu e você devemos colocar em prática. Obras de misericórdia. Obras que expressam o Deus e Pai misericordioso, que nós tanto encontramos textos bíblicos afirmando, Deus é misericordioso, é o Pai das misericórdias. Então isso nós precisamos, é uma das obras que nós precisamos colocar em prática. Obras que apontem para Deus. Qual tem sido o problema da igreja dos nossos dias? Na Europa, principalmente, muitos lugares, porque perderam a identificação com o Deus que é Pai, hoje já não existem igrejas. Igrejas estão cada vez mais deixando de existir espaços, por exemplo, de igrejas, e aí é lógico, eu estou falando de igreja, pessoa, mas como consequência da não identificação, de um momento, digamos, estéril dessa igreja, muitos dos lugares antes em que eram referência de obras de misericórdias, de palavra de verdade, esses lugares, por falta de identificação, viraram boates, se tornaram centros culturais. Por quê? Porque pessoas antes estavam se identificando muito mais com sistemas religiosos do que com o Pai. Isso é um risco que eu e você corremos. Eu e você podemos nos identificar com ritos, com frequência em lugares, com pagar dízimo, com um monte de coisas que, querem tipificar algum tipo de relação com o Pai, mas que no fundo, e é lógico que esse é o aspecto negativo, podem nos afastar e podem afastar pessoas do contato verdadeiro e genuíno com o Evangelho. Por quê? A gente se identifica com um monte de coisa, menos com o Pai Celeste. A gente faz um monte de coisa, menos imitar os gestos e as ações daquele que nos chamou para viver como filhos amados.
Então, esse lugar pode acabar, deixar de existir. E a gente que tanto diz que igreja não é lugar, mas por causa de gente que não se identifica genuinamente com o Senhor, ou como o Senhor enquanto nosso Pai, a gente pode fazer com que as pessoas experimentem simplesmente os ritos, os ditos de igrejismo, mas não necessariamente é isso que vai definir e dar a identidade a cada um que se encontra aqui ou em tantos outros lugares. Por isso que Paulo está dizendo, olhe para Deus, olhe para Cristo, e veja como Cristo viveu como filho, veja como o viver de Cristo. Verso 2, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós, e isso para Deus foi como uma oferta de aroma agradável, como são chamados para viver os filhos de Deus, como alguém que vive, como sendo uma oferta agradável ao Senhor. Aí vem a pergunta, o que a gente reproduz é aceitado por Deus? O que nós fazemos, Deus recebe como oferta de louvor, como perfume suave, agradável? O que nós temos reproduzido tem glorificado a Deus? Tem apontado para Deus? É aquele texto clássico, brilhe a vossa luz para que Deus seja honrado, não para que você seja engrandecido, não para que você seja conhecido. O que você precisa fazer com a sua vida, e a partir da sua vida, é revelar o caráter de Deus, expressando o caráter de Deus, com as obras que Deus, o próprio Deus, decidiu realizar no mundo. Então, nossas obras precisam testemunhar aquilo que a gente professa. A nossa profissão de fé não pode ser somente de boca, sou filho de Deus. E não é, por mais espantoso que seja isso, mas tem muita gente dizendo que é filho de Deus e se portando como filho do diabo. Tem muita gente com Deus na boca, mas é o diabo na vida dos outros. Por quê? Porque o que tem determinado suas ações, o que tem determinado seus gestos, suas palavras diante dos outros, é simplesmente a religião. E aqui religião que eu digo, me refiro ao aspecto negativo da religião. Então, em nome de Deus, pessoas matam, pessoas ferem. Em nome de Deus, pessoas tratam o outro indecentemente, indignamente. E o texto diz que nós devemos amar como Cristo, que se entregou por nós como oferta sacrificial de aroma agradável a Deus. Se a gente continuar, por exemplo, no verso 13, ele diz que não haja entre vocês imoralidade, impureza, ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo de Deus. Não tem à medida que a gente decide viver como filhos amados, imitando o Pai. Enquanto isso não for verdade, estamos sim sujeitos a experimentar a imoralidade, viver indecentemente. E aqui, queridos, eu não estou querendo frisar nada. Acho que quem convive comigo sabe o quanto eu tento cuidar para que não apresente um linguajar, uma situação que aponte simplesmente para um discurso de moralidade. Tipo, você não bebe, você não dança, não é nada disso. Mas quem vive como filho de Deus pode dançar, pode celebrar. Tudo de uma maneira que Deus seja honrado, desde que essa honra a Deus só será dada à medida que a gente conseguir reproduzir aquilo que Jesus reproduziu. Quando a gente não imita Deus, quando a gente não reproduz o caráter de Deus, certamente nós estamos reproduzindo outra coisa. Nós estamos fazendo com que, a partir da nossa vida, outras nuances, de outros, talvez
de outros deuses. Como assim outros deuses? Do dinheiro. O texto fala de ganância. Da religião. De pastores. A gente pode reproduzir comportamento de todo mundo, menos o de Jesus. Então, quando a gente não imita Deus, certamente estamos reproduzindo outras coisas. Mas quando Deus é imitado, isso significa dizer adorado, você vai refletir aquilo que somente faz sentido à medida que você é com a sua vida para o outro aquilo que Jesus é para a sua vida. Ou seja, eu e você somos chamados para viver a vida de Jesus. Jesus glorificou ao Pai com suas boas obras, com suas boas palavras, com seus bons conselhos, e eu e você somos chamados não para viver diferente. Então, no mundo inclinado para a idolatria, injusto, corrupto, complexo, eu e você somos chamados para imitar as obras do Pai. Um Pai que é bom, que é misericordioso, que é santo e que é amor. A única maneira de reproduzir ou de produzir bem na vida das pessoas é imitando Jesus Cristo. Do contrário, nós estamos fadados ao fracasso. E quando a gente fracassa, Deus é desonrado. Quando a gente tem êxito nessa tarefa, Deus é honrado. Então, pense nisso. Portanto, vivam como filhos amados de Deus. Imitem-no em tudo que vocês fizerem, para a glória de Deus, para o seu bem e para o bem daqueles que cruzarem seu caminho. Amém?